Olá, temos estudado no Discipulado Nazareno no domingo às 9h30 da manhã, Descobrindo Lucas. Na segunda estamos em Lucas 6 e hoje vamos estudar Lucas 7. Lucas 7 começa falando sobre a cura do servo de um centurião. Ou seja, era um trabalhador romano que estava com o seu servo doente. Muitas vezes as pessoas olham para o seu título e não se importam com aqueles ao seu redor, mas esse centurião estava preocupado com o seu servo e ele procura Jesus para que ele seja curado. Na verdade, outros vão procurar Jesus, né? E lá no versículo 6, quando Jesus está indo para cuidar desse servo, o centurião lhe envia alguns amigos dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Ele entendia que ele era pecador, que a casa dele não era uma casa que deveria receber Jesus. Olha só como ele entendia a importância de Jesus. Por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor, porém diga uma palavra e o meu servo será curado. Olha a fé desse homem que era romano. Ele entendia quem era Jesus. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vá e ele vai, e eu digo a outro venha e ele vem, e ao meu servo faça isso e ele o faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Olha que lindo! Ele entende que ele era pecador, mas ele acreditava na bondade de Jesus. Ele não confiou que Jesus curaria o servo dele porque ele era um homem bom, porque ele era um homem importante, ele tinha fé em Jesus. Que a gente entenda que aquilo que Deus faz por nós não é porque a gente é importante, porque a gente é filho de crente, porque a gente vai para a igreja, porque a gente vai no domingo, porque eu jejuei uma vez na semana, mas porque Deus é amor, porque Deus é bondoso. Tudo aquilo que Ele entrega por nós, nós não somos merecedores. Nós somos indignos de tanto amor que Deus nos dá, mas Deus nos ama e nos tem como seus filhos. E a história continua a ressurreição do filho de uma viúva. Ou seja, era uma mulher que não tinha mais o marido para sustentá-la e o único filho dela havia morrido. E Jesus sente compaixão por aquela mulher, toca no caixão do menino e o menino se levanta. Jesus está ali passando e ele sente compaixão por aquela pessoa. O que você tem sentido quando olha os outros ao seu redor que estão passando por um momento difícil? Você julga e condena, igual a gente leu em Lucas 6? Você quer tratar com uma marretada, dizendo que é uma trave, ou você se compadece como Jesus e tenta buscar uma solução? E a gente continua a história. Lá, João Batista manda os mensageiros, porque João Batista quer saber se Jesus é realmente aquele a quem tinha sido enviado, né? Eu gosto bastante do versículo 23 que fala: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus estava falando: olha, muita coisa vai acontecer. Bem-aventurado é aquele que vai confiar em mim. Porque aquele povo, quando eles esperavam o Messias, eles imaginavam que ia vir um guerreiro que ia lutar contra os romanos, que ia expulsar os romanos dali, que ia ter uma guerra. E Jesus veio para fazer algo muito diferente. Jesus está falando: bem-aventurado aqueles que vão confiar em mim e vão me acompanhar. Porque o povo ali, os fariseus principalmente, eles eram simplesmente do contra, eles estavam ali para achar o que Jesus tinha feito de errado e queriam crucificar Jesus, e os discípulos estavam ali vendo, aprendendo, tentando entender. Você tem confiado em Jesus, entregado sua vida para Ele, e assim como a gente falou lá em Lucas 1, dizendo para Jesus que seja feita em mim a sua vontade? Ou você no meio do caminho tem falado: não, Jesus, me devolve aqui esse problema, que acho que você não está sabendo cuidar, deixa que eu cuido? Quanto você tem confiado em Jesus na sua vida, né? E Jesus explica um pouco isso através, quando chega, ele tá, então um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com eles, lá no versículo 36. E Jesus, entrando na casa dos fariseus, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa dos fariseus, foi até lá, com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. Um frasco de alabastro era um frasco muito caro, cheio de perfume. Aquilo era uma oferta
muito significativa, representava muito dinheiro. Não era algo simples de se fazer. Estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seu próprio cabelo. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. E ele conta uma história. Certo credor tinha 2 devedores, um que lhe devia 500 denários e o outro que devia 50. E como eles não tinham como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: julgou bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isto afirmo a vocês que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E é muitas vezes isso que acontece na religiosidade. A gente acha que porque a gente nunca roubou, nunca matou, nunca adulterou, foi fácil para Jesus nos salvar. Nós temos pecados pequenos para serem salvos e a gente não entende. E é por isso que às vezes a gente não ama Jesus. A gente canta na igreja de braços cruzados ou a gente reclama da vida porque a gente acha que a gente merecia mais. Quando na verdade a gente devia olhar para os nossos pecados e entender que Jesus nos perdoou de tanta coisa. Que nós não somos merecedores de nada do que temos. Que nós deveríamos amar Jesus de tal maneira que a gente extravasasse, como essa mulher, com choros, com lágrimas, como uma oferta que valesse algo. Às vezes a gente entrega R$2 de dízimo e acha que a gente fez mais que a obrigação. Quando na verdade a gente deveria estar entregando a nossa vida para Jesus. Quando a gente devia estar abrindo mão das coisas do mundo e entregando para Jesus, porque muitos pecados foram perdoados. Eu e você somos merecedores da morte, mas Jesus nos livrou da morte, morrendo na cruz no meu e no seu lugar. Que a gente possa olhar para a nossa vida e entender que muitos pecados foram perdoados. E que Jesus nos ama de tal forma que a gente possa responder ao amor dele da forma que ele merece. Nos vemos domingo às 9h30 da manhã para continuarmos estudando Lucas. Venha conosco, estude em casa, leia sua Bíblia e entenda um pouquinho mais do amor de Jesus para contigo. Até mais!